codificação, a escrita, ele vai sendo passado, né, de império para império, de geração em geração, até que você chega ali numa época em que muitos árabes conseguiram guardar esse conhecimento, e uma sociedade secreta curiosíssima, interessantíssima, é a Ordem dos Assassinos, que dá origem a Assassin's Creed. E dá origem também àquele Príncipe da Pérsia, né? Também? Tanto o jogo quanto o filme, né? Porque o Príncipe da Pérsia, ele é dos assassinos, ele entra pros assassinos, tem aquele salto da morte, que ele pula da torre, entendeu? Tem tudo a ver com Assassin's Creed, né? Então, esse cara, o nome dele é Hassan ibn Sabah, que era o líder desse grupo. O que acontece? Era uma época que o mundo árabe estava todo sendo islamizado, né? Tava tendo ali, depois do ano 600 e pouco, tava tendo a Revolução Islâmica, né? E ele não queria virar islâmico. E aí o que ele fez? Já malandramente. Ele montou ali um grupo de soldados ali, que eram soldados kamikaze. Como é que ele fazia isso? Ele pegava o cara, trazia pro palácio dele e falava assim, ó, eu tenho poder para decidir quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Aí o cara, duvido, ele fala, senta aqui na mesa que você vai ver. Aí ele botava um banquete assim pro cara, o cara começava a comer, só que aí o banquete estava misturado com haxixe. Aí o cara começava a comer e ficava doidaço. Quando ele via que o cara tava doidão, ele abria uma portinha, aí tinha um harém com mulheres maravilhosas, ele falava pro cara, ó, curte aí. Aí o cara curtia, aí quando ele sentia que a onda tava passando, ele puxava o cara e botava na mesa de novo. Aí o cara falava, pô, mó viagem isso. Ele falou, então, eu tenho esse poder de te levar para o paraíso. O paraíso tem as 70 virgens lá. Eu te levo para lá, porque eu tenho esse poder. Aí o cara, o cara é sinistro mesmo. Então, ele acreditava que se ele morresse pelo Hassan ibn Sabah, ele ia parar no harém lá. Então, ele cria um grupo de caras que são kamikazes total. E ele conseguiu fazer o quê? Ele espalhou esses emissários dele, infiltrados em todos os exércitos dos inimigos dele. Os caras atingiram um posto de general, de comandante lá. Então, quando finalmente o palácio dele foi cercado, os 10 reis foram pra cima dele. E falaram pra ele, ó, melhor você se render que vai sair mais barato. Aí ele falou, começou a rir, falou, você só tá vivo porque eu quero. Aí o cara falou, como assim? Aí ele, meus soldados estão dispostos a morrer por mim. Os caras, estão mesmo? Aí ele fazia assim com a mão, os caras pulavam de cabeça de cima do muro do palácio, morria. Sim. Aí os caras, estranho isso, né? Aí o cara falou, meu irmão, te dou 24 horas pra você se render, amanhã eu volto. Aí o cara ia dormir e acordava com uma adaga dos soldados do Hassan ibn Sabah do lado da cabeça dele. Ele falou, minha guarda tá infiltrada. Então ele ganhava, como é que ele ganhou esse poder? Se infiltrando e botando haxixe para fazer os caras, né, acreditarem nesses poderes espirituais dele. O haxixe dá origem aos hashishim. Os hashishim são os assassinos. A palavra assassino vem dos hashishim. São os caras que eram da ordem do hashish ou dos assassinos do Hassan ibn Sabah. Esse cara, ele não apenas tinha esses conhecimentos de persuasão, manipulação, né, operação psicológica, utilizar entorpecente para dominar os caras, mas ele tinha conhecimentos ocultos também, de esoterismo, que vieram lá do mundo antigo. E foi com esses caras que os cavaleiros templários brigaram quando eles tentaram fazer as primeiras incursões na Terra Prometida, para as guerras de reconquista ali da Terra Prometida. Então, quando os templários foram para lá e foram lutar com esses caras, tomaram ali tomaram um sacode bonito. E aí eles falaram assim, né, se você não consegue vencer, junte-se a ele, né? Então ele falou, me ensina essa parada aí. Eles aprenderam esse conhecimento, tanto bélico, quanto econômico, quanto esotérico. E aí eles, acumulando esse conhecimento e usando aquela estratégia que a gente falou antes, né? Pacificamos a rota da Europa para Jerusalém. Agora o ricão europeu, no mundo medieval, pode fazer uma viagem para Jerusalém e conhecer a terra de Jesus ali. Aí o cara saía lá com a carruagem, cheio de pedra de barra de ouro, prata, era roubado no meio do caminho. Aí os templários falavam, olha, quem controla essas estradas somos nós. Então deixa o dinheiro com a gente aqui na Europa, toma esse recibo e você desconta lá o cheque lá em Jerusalém, entendeu? Igual a gente não viaja aí, pega uns cartõezinhos Somebody Love pra caramba e bota o dinheiro ali no cartão e usa lá nos Estados Unidos. Os templários inventaram isso. Então os templários, eles ficaram muito poderosos. A ordem dos templários traz esse conhecimento que vem lá da Atlântida, passando pelo Egito. Eles aprendem a construir os prédios, os palácios, né, os castelos.
Até que, como a gente falou, a igreja acha que eles estão muito poderosos, acaba com eles, né? Prende e mata o Jacques de Molay, que era o líder. E aí, alguns estudiosos dizem que nesse momento, o que eles fazem? Alguns conseguiram sobreviver, colocaram a sua riqueza em navios e mandaram lá para os confins lá da Escócia. E aí na Escócia eles continuam a cultivar esse conhecimento, que naquela época era muito mais um conhecimento operativo do que especulativo, né? Porque hoje se fala sobre maçonaria operativa em comparação com a maçonaria especulativa. O maçom operativo é o cara que sabe construir um prédio, um palácio, um castelo. Não só aprendia a arte da arquitetura e da engenharia, mas ele sabia os significados mágicos daqueles símbolos, do pentagrama, do obelisco e por aí vai. Mas aí o que acontece? Em 1717, na Escócia, né, em Londres, surge a primeira loja maçônica, né? Que aí é aquela loja principal que reúne esse conhecimento num rito chamado rito escocês. Por que é escocês? Porque, segundo essa teoria, os templários que tinham esse conhecimento, que sobreviveram, levaram o conhecimento para Escócia. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, sendo uma ilha, ele acabou sendo refúgio para muitos grupos ali pagãos que foram perseguidos na época da Inquisição e na época que a igreja estava se tornando hegemônica, né? Você chega lá nos países nórdicos, o cara ele é